Agora nós vamos continuar na Suécia, né? Eu falei que as próximas 4 bandas que eu ia apresentar eram da Suécia. A primeira foi o Carnage e a segunda é também uma banda que eu adoro, embora nenhum disco deles esteja na primeira prateleira mesmo, no meu filé do filé, na quinta essência do death metal sueco, porque na quinta essência do death metal sueco mesmo, na quinta essência, eu só considero 3 discos, como eu falei, né? O debut do Entombed, do Carnage e do Tiamat, que na época chamava Treblinka, quando eles gravaram esse disco, mas já saiu sob o epíteto Tiamat. Mas uma outra banda que quase o debut tá junto deles, seria aí um quarteto da quinta essência do death metal sueco, mas eu acho que tá um pouquinho abaixo desses 3 que eu citei, só para ser assim, chato mesmo, tá um pouquinho abaixo, é o fantástico Grave. O fantástico Grave. Bom, qual é o material relevante do Grave? Para os nossos propósitos desse vídeo. É a demo de 88, Sick Disgust Eternal, a demo de 89, Sexual Mutilation, a demo também de 89, que depois foi relançada em vinil em 91, e eu tenho, vou mostrar esse vinil, Anatomia Corporis Humani, que para mim é a melhor coisa que o Grave já gravou. Depois tem uma promo de 89, uma promo de 91, um EP de 91 chamado Tremendous Pain, e ele tem 2 splits. Um split LP com o Deviated Instinct e o Devolution, e tem um split também, um EP com o Asphyx, Tiamat, Loud Blast e Unleashed. Aí depois tem o debut deles, o Into the Grave, lançado em 91, e o segundo também fantástico disco, You'll Never See, e por fim termina com um EP chamado And Here I Die Satisfied, de 93. Esse é um material relevante aqui para as nossas finalidades do Grave. Eu vou mostrar o que eu tenho. Como eu já adiantei, eu tenho 2 demos originais do Grave. 2 demos originais aqui eu tenho. A primeira demo que eu tenho é o Sexual Mutilation, que é uma demo de 89. Vou mostrar aqui. Uma demozinha normal, branca. E aqui é a Xerox, né? É uma demo xerocada bem simples, como costumavam ser as demos daquela época. Essa é a Sexual Mutilation do Grave, né? Que eu acho que é o original, sempre aquela história. Algumas eu tenho mais certeza que é, outras um pouco menos e tudo, mas o que eu apresento aqui é demo que eu acho que é original, né? Eu não coleciono demo que quando eu acho que não é original, eu não compro, não coleciono e não mostro. Aqui é uma demo de estúdio, daquelas essas demos de estúdio eram bem comuns assim na década de 90, né? Esse tipo de demo, de fita de estúdio, e por dentro é assim, uma fitinha normal. Essa aqui é, né, que eu acho que é o melhor material que o Grave já gravou, Anatomia Corporis Humani, que é a demo de 89. Por sinal, é a terceira demo do Grave. Então eu tenho 2 aqui, demos originais do Grave. Vamos mostrar o que mais que eu tenho do Grave. Eu tenho vinis. Primeiro eu vou mostrar esse aqui. Isso aqui é uma compilação com várias demos. É uma demografia do Grave. E isso aqui é legal também, porque além das demos do Grave, aqui tem também as demos da banda anterior. Aliás, as 2 bandas anteriores, né? Na verdade, o Grave ele já teve 2 nomes antes de Grave, Corpse e Putrefaction. E estão incluídas aqui as demos na fase em que eles eram Corpse e Putrefaction. Tocavam um som mais death thrash, assim, né? Tinha uma pegada mais thrash. E quando eles botaram o nome Grave, aí que ficou mesmo death metal. Então, isso aqui é uma compilação da Century Media, chama Necropsy The Complete Demo Recordings, 1986-1981, foi lançado pela Century Media. Isso aqui eu não vou mostrar por dentro, porque como
muitos dos meus discos que eu ainda tenho aqui na coleção, que tá fechado. Seguindo, cara, isso aqui é muito precioso. Isso aqui é a demo deles, a Anatomia Corporis Humani, que foi gravada em 89, foi prensada em 91 pela MBR Records da Alemanha em formato vinil. É isso que eu tenho aqui. É essa demo prensada em formato vinil em 1991. Para mim, isso aqui é o melhor material que o Grave já gravou. É o material mais porrada, mais pesado e com mais cara de splatter que o Grave já gravou. É isso aqui, é essa demo. É onde eles mais se aproximaram do splatter. Porque assim, o Grave, né, assim como já foi o caso do Antropomorfia da Holanda, não é uma banda de splatter, ele nunca teve uma fase realmente splatter, né? O Carnage, por exemplo, teve na primeira demo, mas o Grave não. O Grave nunca teve uma fase realmente splatter. Aqui, nessa demo, Anatomia Corporis Humani, onde eles mais se aproximaram do splatter, mas rigorosamente ainda não é splatter. Isso aqui é o que tem apresentando um press release, inclusive com o selo da Century Media, que veio aqui dentro do vinilzinho. É isso que vem a título de encarte, é isso que vem. Mas então, como eu estava falando, o Grave, em nenhum momento dá para dizer que eles realmente são uma banda de splatter. Eu, pelo menos, acho que não dá. É uma banda de death metal mesmo. Mas assim, dentro daquilo que eu estou falando do death metal cadavérico, eu acho que eles atendem aqueles requisitos que eu falei, né? Afinidade com o tema do splatter tem, muitas partes grinds tem, e uma gravação pútrida, né? E grave também. Então por isso que eu estou apresentando aqui o Grave, a título não exatamente de splatter, mas desse death metal cadavérico. Aqui nós temos também o debut deles, é o Into the Grave. Esse disco aqui eu acho que tá quase seria uma tétrade do death metal sueco e não uma trinca, né? Esse aqui quase entra, para mim tá quase no nível daqueles 3 outros que eu citei. Eu acho que são um pouquinho abaixo, pelo menos nos meus critérios, né? Outras pessoas, claro, podem discordar. Mas é um disco absolutamente clássico do old school Swedish death metal, e um disco, cara, muito pesado. Isso aqui talvez seja a gravação mais pesada que o Skogsberg já fez. De todas as inúmeras bandas que o Skogsberg gravou. Bom, então essa aqui é uma First Press, né, da Century Media. Tem aqui uns encartezinhos, vamos dar uma olhada nos encartes. A foto da rapaziada aí, cara com a camisa do Morgoth, que é uma banda, né, cara, Morgoth é maravilhoso, uma banda que eu acho até que o pessoal fala pouco, tinha que reconhecer mais o Morgoth, que é muito boa. E aqui tem um IRC, né, International Reply Coupon, IRC, é isso mesmo, é um IRC da época. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho uma reedição do Into the Grave, e eu acho que o vinil deve ser colorido, porque normalmente eu compro reedições por causa disso, por causa do vinil, e é um transparente green. Como eu já falei N vezes aí, eu gosto mais quando a cor é fechada e não esse transparente, mas é legal também. E eu tenho também o First Press do segundo disco do Grave, o You Will Never See, que é um disco também, cara, maravilhoso, um disco excelente. Não acho que é tão bom quanto Into the Grave, mas também é um disco maravilhoso. Contracapa, capa, vamos ver aqui o encarte rapidinho, foto dos meliantes, letra, e também uma reedição da Century Media, e certamente o vinil é colorido, vamos ver só, checar a cor, um verde mais claro. Bem, mas eu tenho mais coisa do Grave ainda.
claro, eu tenho os CDs, né? Aqui eu tenho uma compilação, que é aquela mesma compilação que eu mostrei que estava fechada, é aquele mesmo material. Tem todas as demos do Grave mais o material anterior da banda, quando se chamava Corpse e Putrefaction. Essa aqui é uma edição dupla, lançada pela Century Media. Eu tenho também esse aqui, que eu acho que é um CD duplo, deixa eu ver. Ah não, esse é simples, mas eu tenho... Não é por causa do Into the Grave, eu tenho porque aqui tem o EP Tremendous Pain, e também tem umas faixas de demo. Na época era o único lugar que estava disponível esse Tremendous Pain, então eu comprei essa edição por causa desse bônus do EP. Aqui eu tenho uma First Press em CD do Into the Grave. E eu também tenho uma First Press do You'll Never See the Grave. Todas da Century Media. E aqui eu tenho o EP, o último EP da fase que interessa para mim, que é o And Here I Die Satisfied. Bom, assim, tá fora do objeto aqui desses vídeos, mas depois disso o Grave ainda continuou gravando, e a banda voltou aí nos últimos tempos e gravou mais material. Até a volta dele eu acho razoável o material que eles têm gravado atualmente, mas o disco seguinte deles, que é o terceiro, né, que se chama Soulless, eu já acho mais ou menos, já perdeu assim aquela coisa tão pesada, e até tem umas coisas um pouco de death and roll. E aí o disco seguinte deles, que eu acho que era o quinto, foi o último que eles gravaram antes de terminar e depois retomar mais na frente, que foi o Hating Life, que é um disco que eu não gosto. Mas enfim, eu tenho mais material do Grave para mostrar. Eu tenho isso aqui do Grave, uma caixa de vinil Picture do Grave, lançada já há muito tempo pela Century Media. Vamos dar uma olhadinha rápida nos Pictures. Bom, nessa caixa tem um encarte falando do Grave, dando aqui a árvore genealógica deles e tudo, com fotos e não sei o que. E aqui dentro os Pictures propriamente ditos, o Picture do Into the Grave, e do outro lado é o EP de bônus, tem o Tremendous Pain. Aí aqui tem o You'll Never See. E tem mais um aqui. Ah, sim. Esse aqui é o EP And Here I Die Satisfied. E eu acho que aqui, se eu não me engano, é uma demo dele, aquela Humani Corporis Humani, Anatomia Corporis Humani. Eu acho que é isso que tem aqui. E tem ainda mais um. Tem mais um picture que é exatamente o Soulless, que já é um disco que eu não gosto muito. Bom, então tem essa caixa com os pictures do Grave. E além de tudo isso, eu tenho aqui essa caixinha, foi lançada pela Floga, que tem todas as demos do Grave, incluindo a demo que eles gravaram quando eram Corpse e a demo que eles gravaram quando eram Putrefaction. Eu vou mostrar, as demos estão aqui. Eu vou mostrar rapidamente. Essa é a demo que eles gravaram quando se chamavam Corpse, que se chama Black Dawn. Essa fase é mais thrash, death thrash. A demo que eles gravaram como Putrefaction, que chama Painful Death. E depois as demos já como Grave, Sick Disgust Eternal, Sexual Mutilation e a grande demo do Grave, Anatomia Corporis Humani. Aí está essa caixinha lançada pela Floga das demos do Grave. E do Grave ainda tem mais uma coisinha para mostrar, que eu tenho o EP original 7-inch Tremendous Pain, tá aqui, do Grave.
Aqui está. Lançado pela Century Media, um pouco antes do debut, antes do primeiro full length sair. Tá aqui. E olha, eu esqueci de mostrar um material do Carnage, só retomando. O Carnage, um que ficou faltando, é exatamente um EP da Distorted Harmony, aquele ao vivo do Carnage. Infelizmente essa aqui não é uma first press, é uma reedição já bem mais tardia, lançada pela própria Distorted Harmony, mas é legítimo, isso aqui não é pirata não. Bom, então falei dessas duas bandas maravilhosas do death metal sueco. O Carnage, que tem uma demo que eu acho que é Splatter mesmo, então entra aqui, né, na minha apresentação de Splatter, e o Grave, que embora não tenha nenhuma fase que se possa chamar realmente de Splatter, mas ele tem uma certa afinidade com o Splatter, e por isso eu estou colocando eles aqui a título de death metal cadavérico, aquele negócio lá, aquele rótulo que eu inventei só para finalidades estratégicas aqui desse vídeo. Agora, só para finalizar mais esse vídeo, eu vou mostrar mais duas bandas suecas. A primeira é essa aqui, é o Abbot. Esse é o único material que eu tenho do Abbot, é esse CD lançado pela Dark Descent, que é um compilatório. E do Abbot, o que tem de relevante? O Abbot tem uma demo de 89 chamada The Matter of Splatter. Tem uma demo de 91 chamada Forever to be Vanished Therein. Um EP 7-inch, The Tide, lançado em 92. E uma demo tardia de 94 chamada The Orphan. O único material aqui que realmente é relevante para o Splatter é a primeira demo, The Matter of Splatter, de 89. É o único material que tem elementos de Splatter. Os outros já são death metal mais convencional sueco. E uma coisa interessante para mencionar aqui é que um sujeito chamado Joaquim Broms, que foi o responsável por gravar os vocais na primeira demo, que é o único material que eu considero que tem elementos de Splatter, ele depois saiu do Abbot e foi para o Afflicted, né? Que é uma banda bem, o Afflicted Convulsion, né? Chamava Afflicted Convulsion, depois Afflicted, que fez uma carreira de relativo sucesso dentro do death metal sueco, né? Então, bom, esse Abbot, esse é o único material que eu tenho deles, é essa compilação em que tem todo esse material que eu te falei, os EPs, as demos e inclusive alguns unreleased tracks. Vamos ver aqui o que por dentro ele é assim. E aqui a capinha. Aqui o interno. Essa aqui é a capa, ó, do The Matter of Splatter. Uma pessoa enforcada, né? Você vê que já tem mais a ver com Splatter isso, né? E aqui os outros materiais dele, uma história aí sobre a banda, esse tipo de coisa. É uma banda bem interessante esse Abbot, mesmo na fase death metal eu acho legal, embora não seja das bandas mais radicais nessa fase death metal. O Grave, por exemplo, é muito mais radical, mas essa primeira demo deles, e é por isso que eu estou citando eles aqui, essa The Matter of Splatter, demo de 89, se você curte Splatter, dá uma conferida nessa demo, que eu acho que vai te agradar. Tem muitos elementos de Splatter nessa demo. Bom, esse foi o Abbot, e para fechar esse vídeo falando da última banda, da quarta banda da Suécia, a quarta banda de qual eu vou falar é o Traumatic, que eu já havia mencionado aí, quando eu falei daquela compilação da Distorted Harmony, né, que tinha um EP lá deles. É essa banda aqui, Traumatic, da Suécia. E o que o Traumatic tem de relevante aqui para nós? Eles têm 3 materiais. Uma primeira demo de 90, chamada The Process of Raping a Rancid Cadaver. Cara, a lírica, a temática lírica e conceitual do Traumatic é fanaticamente Splatter. A demo de 91, que chama A Perfect Night to Masturbate,
E eles têm um EP de 91 chamado The Morbid Act of a Sadistic Rape Incision. Esses três materiais estão compilados aqui nessa coletânea em vinil lançado pela Morbid Wrath. Essa magnífica compilação lançada pela Morbid Wrath tem todo esse material do Traumatic. E até o dia de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, tá fechado ainda, então eu não vou abrir aqui. Eu tenho a impressão que o vinil aqui é colorido. Bom, mas o fato é o seguinte, essa compilação aqui do Traumatic, ela até a data de hoje estava disponível nessa versão em vinil da Morbid Wrath. Mas eu já vi notícia aí, já está circulando a notícia, eu vi no Facebook isso inclusive, até repliquei isso na minha conta, já saiu o anúncio de que isso vai ser lançado em CD, brevemente. Então, brevemente, finalmente, nós vamos ter essa edição com material completo, né, as duas demos e o EP do grande Traumatic da Suécia, uma banda essa assim de splatter death metal. E a última coisa que eu tenho para mostrar do Traumatic, olha, é engraçado, eu acho que eu tenho, né? Às vezes essas coisas me escapam, porque é tanta coisa que eu tenho, que eu procuro aqui na minha coleção para mostrar nos vídeos. Esse EP do Traumatic, eu tenho certeza que eu tenho ele em 7-inch. Eu vou olhar aqui e no vídeo em continuação eu resgato e mostro o EP do Traumatic. Mas do Traumatic eu tenho também a primeiro demo deles de 90, The Process of Raping a Rancid Cadaver. Eu tenho o original. E para dizer que eu não tenho uma cópia só, tem duas. Eu encontrei aí nesses longos anos de militância no underground, né, cara, eu comecei a ouvir música extrema, comecei a ouvir heavy metal com 13 anos de idade. Eu completei 50 anos esse ano. Então, são 37 anos que eu tô em contato com música pesada. E, bom, claro que quando eu tinha 13 anos eu ainda não conhecia death metal, só vim conhecer depois, né? Mas, enfim, pelo menos aí eu tenho uns 30 anos de militância no underground extremo, né? E nesses 30 anos eu deparei com duas cópias da demo do Traumatic e peguei duas demos que eu acho que são originais, né? Vamos ver o interior delas, a capinha comum, uma fita comum e um xerox muito simples, muito simples. Mas isso aqui eu comprei de um colecionador, assim, que tem nome na cena, então, né, eu acho que é original, mas... E eu também consegui uma outra, que é essa aqui, mesma coisa, capinha super, um xerox super curtinho, só tem a capa mesmo, e a fita que é um pouco diferente, ela já é aquela fita de estúdio, que é esse tipo de fita que eu já mostrei em uma outra demo aí, que tem igualzinha, né? Era muito comum no começo dos anos 90 essa fita de estúdio. E eu tenho uma compilação mais antiga, essa foi a primeira compilação do Traumatic que apareceu, antes mesmo daquele vinil, apareceu em formato tape, com essas duas demos e com EP, né? Então essa foi a primeira versão que eu consegui com a discografia do Traumatic. Bom, o Traumatic, o material que tem deles é só isso, foi uma banda de curta duração, mas eu acho uma banda legitimamente de splatter, ou splatter death metal, mas com certeza um dos pés está no splatter. Bom, eu vou então encerrar esse vídeo por aqui, e no vídeo em sequência a gente vê as últimas bandas dessa grande sessão de splatter death metal e death metal cadavérico. Volto num instante, não saia daí.